Bom dia, olha só, dia 12, live, desperte o seu legado. O dia de hoje, o tema é assuma a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Às vezes esse tema, ele nos chama a atenção e diz que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. E na palavra de Deus, tem um versículo que fala assim em Romanos: cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que quer dizer isso aqui? Que o que nós vivemos hoje na nossa vida é de responsabilidade nossa. Como anda o seu casamento? Como anda a sua vida profissional? Como anda a sua vida financeira? O resultado de tudo isso, de tudo que você está vivendo, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Às vezes é uma palavra que parece ser dura, uma palavra que parece ser difícil, porque quando a gente olha um resultado que não é um resultado tão bom, às vezes você tem um negócio e o seu negócio não está com resultado tão positivo. E às vezes nós tentamos procurar um monte de responsáveis ou culpados para aquele resultado, para justificar aquele resultado. E pode ser que a gente tente culpar outras pessoas, ou culpar o cenário, o mercado, o tempo. Sabe aquele dia de chuva que às vezes não deu para fazer porque hoje tá chovendo. Eu não consigo ter um casamento melhor porque o meu marido ele não está cumprindo com o papel dele, com a parte dele do acordo. Então a proposta de hoje é: assuma a sua responsabilidade, a sua parte. Qual que é a sua parte de responsabilidade da sua vida? Mas eu queria aqui já dividir e trazer clareza para você. Existem a diferença entre responsabilidade e culpa. Às vezes nós confundimos um pouquinho isso. E daí quando você olha para aquele resultado, às vezes você olha para o seu casamento e o seu casamento não está indo bem. Às vezes você olha para a sua vida financeira e a sua vida financeira não está indo bem. Você se sente culpado. E a culpa, ela é uma brecha muito, muito poderosa para o inimigo, para ele agir nas nossas vidas. Então, nós não devemos sentir culpa, peso, porque a culpa ela tem um peso e ela é uma brecha no mundo espiritual, aonde nós deixamos aquela porta aberta, aquela janela aberta, para que o inimigo venha e atrapalhe os planos de Deus, e tente atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Mas, quando você olha para os seus resultados, quando você olha para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua profissão, para a sua saúde, o que eu te convido a fazer? Veja a sua parte em tudo isso. Qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade de tudo isso? E tenta entender assim, que Deus, ele tem o controle dos ventos e das marés. E nós temos o leme do barco na mão, o livre-arbítrio. Pensa que nós estamos em um barquinho à vela, dentro do alto mar. E esse barquinho, ele sente a força das ondas, ele sente a força dos ventos. E se eu não assumo a responsabilidade de pegar o leme na mão, de direcionar esse barquinho para o caminho certo, automaticamente esse barquinho vai ficar à deriva. E se ele fica à deriva,
ele pode ir para lugares que eu não desejo ir. Então, quando nós falamos de responsabilidade, é justamente pegar esse leme na mão e direcionar esse leme nos caminhos aonde Deus deseja para a nossa vida. Então, hoje, se você olhar para as áreas da sua vida, sua saúde, seu casamento, entenda o seguinte: a responsabilidade é sua. E o primeiro passo para a mudança, é você conseguir assumir essa responsabilidade. É você conseguir fazer com que você entenda que não depende do outro. Porque quando você pensa assim, eu dependo do outro, eu dependo que o outro faça para mim, pode ser que você se frustre, que você não consiga entender o porquê daquilo que está acontecendo na sua vida. Mas quando você olha para os seus resultados hoje, resultado das suas áreas da sua vida, e você percebe que você não está feliz com tudo aquilo, quando você assume essa responsabilidade, é o primeiro passo da mudança. Quando você fala, ei, peraí, parou, eu preciso mudar, eu preciso olhar o mundo de um jeito diferente. Se dessa forma como eu estou enxergando a minha vida não está dando certo, ei, parou, eu preciso melhorar, eu preciso fazer algo diferente do que eu estou fazendo agora. E não achar que o mundo deve alguma coisa para você, que as pessoas devem alguma coisa para você. E daí você pode falar, Rafa, mas e as outras pessoas nisso tudo? As outras pessoas, elas vão ter a sua responsabilidade e ela vai ter o acerto das suas contas com Deus. Mas o que nós temos controle e aonde nós conseguimos mudar é somente nós. Às vezes a gente pode incentivar o outro, mas a mudança mesmo, ela só acontece dentro de nós. Então, o que você precisa aderir? Assuma a sua responsabilidade de mudar. Assuma a sua responsabilidade de se tornar uma pessoa melhor. Assuma a sua responsabilidade de pegar esse leme do barco nas suas mãos, porque eu tenho certeza que Deus vai soprar o vento forte na sua vida, eu tenho certeza que Deus vai soprar o vento na direção correta, só que você precisa estar com a sua mão firme, e entregando para Deus as suas limitações, mas não se ausente da sua responsabilidade. E até mesmo quando você faz algo que você entendeu que não agrada a Deus, ou algo que feriu alguém, ou que você percebe que você não está andando dentro dos princípios ou dos valores, se você não confessar os seus pecados e você não deixar isso para trás e não se arrepender de fato de coração, a mudança ela não acontece. Ela não vai acontecer. Por quê? Porque o coração não está contrito. Então, quando você assumir a sua responsabilidade, assuma a responsabilidade com o coração aberto, sem mágoa, sem ressentimentos, sem achar que o outro precisa mudar primeiro para você mudar depois. Não, faça por você. Faça com o seu coração bem direcionado. Quando você assume a responsabilidade e você olha para as áreas da sua vida e o resultado das áreas da sua vida, e você percebe que eles não estão da forma como você gostaria que eles estivessem, e você assume a responsabilidade, e você diz assim, eu vou melhorar, eu vou mudar. Isso tem a ver com maturidade. Maturidade. Sabe por que maturidade? Porque as crianças, elas fazem muitas vezes aquilo que dá na cabeça dela, aquilo que elas querem fazer.
Mas os adultos, eles fazem o que precisa ser feito. E o adulto maduro, quando ele olha para uma determinada situação na vida dele, que ele não está feliz, que não está tendo bons resultados, ele tem maturidade para assumir a responsabilidade e falar assim: eu preciso mudar. Porque quando você muda, tudo muda. Quando você melhora, tudo melhora. Mas se você continuar cego numa vida de não assumir responsabilidade e achar que o outro precisa mudar, a sua vida vai continuar do jeito que está. O ponto inicial precisa partir de você. O ponto inicial precisa partir de você. E as outras pessoas, Rafa, as outras pessoas precisam acordar para que a vida delas também tenham bons resultados e que elas assumem a responsabilidade. Mas é sobre elas. É sobre elas. Cada um tem a vida que ele vai colher. Assim como você, assim como eu, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E o que você tem semeado hoje? O que você tem lançado no solo? Quais são as sementes que você tem lançado na terra? Sementes de responsabilidade, sementes de constância, sementes de amor, sementes de carinho, de cuidado, de afeto para com os outros. Porque às vezes eu também quero exigir do outro, né? Só que eu também não quero mudar. Sabe aquela questão assim, eu nasci assim mesmo, e eu vivo assim, esse é meu jeito. Se esse seu jeito não está te fazendo prosperar, não está te fazendo feliz, você não tem visto gerar frutos, ei, é tempo de mudança. É tempo de mudança. E a mudança, ela precisa começar de dentro para fora. E é promessa de Deus, quando você muda, quando você endireita o seu caminho, Deus, Ele vai entregando os seus presentes, os seus planos para Deus, para você. E a pergunta que eu quero fazer: quais são as áreas da vida que hoje você tem negligenciado e que você não tem assumido a responsabilidade? Quais são as áreas da vida que você não tem assumido e tem deixado o seu barquinho à deriva, achando que o outro precisa mudar, que o outro precisa melhorar? O tempo de mudança é agora. O tempo de mudança é agora. Eu tenho um versículo que a palavra de Deus fala lá em Romanos, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então você vai dar conta sobre você. O seu marido vai dar conta sobre as responsabilidades dele. Os seus amigos, todas as outras pessoas, cada um vai dar conta de si mesmo. E você vai dar conta sobre as suas ações, as suas responsabilidades. Tem uma frase que eu uso, que ele está até aqui no livro, no finalzinho desse dia, que ele fala assim: Deus pode fazer tudo por você, exceto a sua parte. Deus, ele está com uma alta expectativa para te fazer feliz. Deus está esperando você assumir o leme para que ele sopre o vento mais forte para você ir mais rápido na direção dos seus sonhos. Ele está cheio de vontade para que isso aconteça. Só que você precisa assumir a responsabilidade. Você precisa assumir com o braço forte esse leme que vai na direção dos seus objetivos, dos seus sonhos. Então, você precisa fazer a sua parte e deixar Deus fazer a dele.
Deus fazia dele. Só que o acordar cedo, o ser educado, o amar o próximo, o cuidar da sua casa, o cuidar da sua saúde, do seu casamento, isso cabe a nós, a mim e a você. Isso cabe a nós. Isso é a nossa parte, isso é a nossa responsabilidade. E Deus, Ele vai soprar o vento na direção certa. E o leme do barco, que é a autorresponsabilidade, que é o livre arbítrio. Porque nós podemos fazer o bem como nós podemos fazer o mal. Agora a decisão é sua, a decisão é minha. O que eu decido hoje? O que você decide hoje? O que você decide hoje? E qual que é a área da sua vida que você precisa começar a assumir essa responsabilidade? Às vezes é no seu casamento que você precisa assumir a sua responsabilidade ainda mais. E o seu cônjuge, ele vê a mudança em você e ele fala assim: nossa, que pessoa que ele ou ela está se tornando. Às vezes você precisa assumir a responsabilidade da sua vida profissional. Às vezes a sua vida profissional ela não está de acordo com como você gostaria. Mas você precisa assumir a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Pode ser que a área que você precisa assumir a responsabilidade seja a saúde, aonde você precisa ter hábitos mais saudáveis, fazer algo que vá melhorar a sua saúde. Outra área pode ser finanças. Às vezes você precisa olhar para os seus recursos e verificar de fato como você tem gastado, como você tem investido, como você tem multiplicado os recursos que Deus tem dado para você. Então, quando você olha para essas áreas da vida, como você pode assumir a responsabilidade? E aí você precisa fazer uma ação concreta para isso. Se você quer assumir a responsabilidade e o leme, não é o controle. Vocês percebem a diferença? Não é controle, é assumir o leme, a direção. Porque o controle, nós não temos o controle. Dessa frase que Deus pode fazer tudo por você, exceto a sua parte, nós também não podemos querer fazer a parte de Deus, porque o que é possível cabe a nós e o que é impossível cabe a Ele. Então, você não vai ter 100% de controle, mas o que você pode assumir a responsabilidade hoje, no seu casamento? Qual é uma ação prática que você pode fazer hoje no seu casamento? É falar um eu te amo? É se aproximar um pouco mais do seu cônjuge? Quando a Rosa fala aqui sobre emocional e financeira, quando você olha para suas finanças, como você pode organizar mais as suas finanças? Como você pode produzir mais, para você produzir mais recursos? Eu não estou dizendo às vezes para trabalhar mais, porque às vezes a gente já trabalha, né? Tanto quanto bastante. E às vezes você fala assim: eu não consigo aumentar mais o trabalho. Mas como você pode, às vezes, de forma inteligente, produzir mais recursos? E aí você precisa olhar o que entra e o que sai. Só que as finanças, nós também temos que entender que ela também é emocional.
O dinheiro, ele é emocional. O dinheiro, ele é algo que nós utilizamos muitas vezes para sanar uma dor emocional que nós temos, uma lacuna emocional que nós temos. Enquanto nós não olhamos para o dinheiro como, vendo o dinheiro como emocional, porque às vezes a gente pensa que o dinheiro ele é só espécie, mas o dinheiro ele está totalmente ligado com as nossas emoções. E é uma forma da gente tentar maquiar ou colocar um band-aid nas nossas emoções, às vezes investindo ou gastando esse dinheiro de forma desregrada. Ou às vezes você pode falar assim: Rafa, mas eu não sei aonde vai, a gente trabalha tanto, a gente luta tanto, e tudo que a gente ganha, a gente não tem gastos exagerados. Aí eu vou pedir para você precisa blindar a sua vida financeira, você precisa blindar a sua casa contra a ação do inimigo, porque o inimigo ele tenta atacar as suas finanças, porque as suas finanças vão atacar as suas emoções, a falta do recurso vai atacar suas emoções e automaticamente isso vai virar uma cascata e você vai refletir negativamente em todas as áreas da sua vida. Esse é um assunto mais delicado, mais profundo, não daria pra gente aprofundar aqui, mas blinde, faça uma oração blindando as finanças da sua casa, blindando o recurso que vocês produzem, o dinheiro que entra. E esse dinheiro ele precisa ser consagrado, ele precisa ser abençoado para que ele multiplique. E que cada um, o marido e a mulher, cumpra com a sua função. E que cada um exerça a função em um papel de ajudador da multiplicação desses recursos. E não deixe que o recurso financeiro mexa com as suas emoções. Não deixe que a falta dele mexa com as suas emoções. E não deixe que também, quando você tiver muito, que ele te deixe soberbo, te deixe vaidoso. Cuidado, cuidado. O dinheiro é um recurso que nós podemos usar para potencializar o nosso propósito. E que você hoje tome uma ação prática sobre isso, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre as suas emoções, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, e assuma o leme do barco, assuma o comando, Eu tenho certeza que Deus vai soprar os ventos mais fortes para que você consiga superar esses desafios que você tem passado. Quero finalizar essa reflexão com oração para que Deus abençoe as nossas vidas e o nosso dia. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor nos escuta, eu sei que o Senhor nos vê, Senhor. Pai, eu entrego o nosso coração, entrego os nossos medos, as nossas dificuldades. Senhor, nos dê maturidade, Pai. Tire de nós qualquer culpa, qualquer sentimento de culpa. E tire de nós, Senhor, qualquer tipo de julgamento, Senhor, que a gente possa carregar no nosso coração de culpar os outros também pelos nossos resultados. Mas que no dia de hoje a gente entenda a verdadeira, Senhor, responsabilidade e que a gente assuma essa responsabilidade, que a gente assuma, Senhor, esse comando, Pai, da nossa vida e que o leme do barco esteja, Senhor, firme nas nossas mãos e que os seus ventos, Senhor, soprem e que a gente possa entrar, Senhor, na direção correta, Senhor, na direção que agrada o teu coração e que a gente consiga, Deus, que eu consiga, Pai, todos os dias assumir a responsabilidade. Mas eu te peço, Senhor, me dê clareza, me dê visão, me dê, Senhor, ânimo, equilibre as minhas emoções, Senhor, e que nada, Senhor,
nada possa tirar a minha confiança, a minha fé, a minha coragem, Senhor, de avançar, porque eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus abençoado, eu creio num Deus próspero, eu creio num Deus que pode me ajudar, um Deus que pode me abençoar. Senhor, eu creio em Ti, Jesus. Somente o Senhor tem poder sobre a minha vida, Senhor, sobre tudo o que eu faço e tudo o que, de fato, Senhor, eu carrego no coração. Então, tire, Senhor, do meu coração todo medo, Senhor, toda incerteza, toda dúvida e coloque, Senhor, paz, tranquilidade, direcionamento e visão. Eu te peço, Senhor, abençoe esse dia e nos traga maturidade e autorresponsabilidade em todas as áreas da nossa vida, Senhor, para que a gente receba, Senhor, os planos que o Senhor tem reservado para nós. E nos ensine, Senhor, a fazer a nossa parte com excelência e deixar que o Senhor faça a sua parte, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável para todos nós. E eu quero pedir a sua bênção, Senhor, nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, nos proteja, que seja um dia iluminado e abençoado para todos nós. Ótimo dia, que Deus abençoe.